Bom dia, oi queridos, já tô vendo o pessoal chegando. Doutora Cíntia, como vai? Tudo bem? Teia Dia a Dia, Luana, Clínica Lenar, ai que bom que vocês estão chegando. Gente, bom dia Daniele, Luísa querida, bom dia, um bom dia especial para você aí no Sul, tá? É, gente, hoje não é, né, uma live muito alegre, mas é importante, importante demais falar sobre isso. E Deus sabe que eu tô me sentindo assim, com pés e mãos atados por estar aqui, tão longe da onde tudo está acontecendo. Oi, Reinaldo. E a Cíntia falou com a Beta, que bom. A Beta já vai chegar, a Marta, assim que chegarem, tá? Vocês me falam, viu? Marta, olha, já vou chamar. A Marta chegou. A Pátria tá aí nessa aula de frente. Oi, querida Autismo Tratável. Vou abrir ainda as DMs. Ah, querida, Oi, bom oi, dia. Fátima, bom dia. Oi, pessoal. Bom dia, meu anjo. E Somos Colos de Mãe, a Beta acho que chegou também. Chegou também, eu acho que tu já pode chamar ela. Vem para aqui, querida, vamos conversar três. Eu estava falando para o pessoal que é um dia para a gente, né, tão triste, aliás, para você. Oi, querida, Oi, tudo bom, Roberta gente? Vargas, uma das Oi, amor. pessoas, meu amor, do Somos Colo de Mãe, que está também nessa linha de frente. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês a minha admiração do meu carinho por isso que vocês estão fazendo, né? Não é obrigação de ninguém, vocês têm suas vidas super corridas e vocês estão se doando tanto pelo outro, junto com a Débora, que não pôde estar com a gente. Débora Sauer, sim, estou falando direito, ela tem o sobrenome. É seguir. Ok. E então é isso, em primeiro lugar, essa demonstração de admiração, de gratidão por algo, né, pela humanidade, porque não é por mim pessoalmente, mas como ser humano. E em segundo, dizer que eu estou precisando tanto das informações corretas. Eu acho que só quem tem informação correta, né, vocês, claro, são as pessoas que estão aí, que estão vivendo Sim. no dia a dia. E eu escrevi há pouco que, como jornalista, eu sinto falta de muitas informações em vários posts, né? Que aí eu fico pensando como leitora, mas aonde eu vou fazer isso? Que produtos? Em que lugar? Quem é essa pessoa? Então, eu vou pedir a vocês, ou Beta ou Marta, né, para falarem rapidinho, se quiserem se apresentar rapidamente também. Eu falei rapidinho, neuropediatra, uma pediatra especialista apaixonada, né, por neurologia, que é a Marta, e a Roberta Vargas, que é a mãe atípica, mãe de autista e também criadora do Somos Colos de Mãe. Então, por favor, Beta, vou começar por você então. Me Pode diga ser. como está a situação agora, nesse momento. Como é que se pode ajudar efetivamente? É que assim, obrigada, em primeiro lugar, obrigada pelo espaço, porque as pessoas estão muito na dúvida do que está Então, acontecendo, né? A TV não está passando tudo o que está acontecendo. não tá. E acho que também, se passasse, né, Marta, tudo que está acontecendo, estaria todo mundo em pânico, né? Sim. Porque o que vocês estão vendo não é nem 10% do que está acontecendo, Ai, meu tá? Deus. A coisa está muito triste. Para quem está na linha de frente ali, que nem a gente, resgatando, né? Eu tenho 3 filhos, né? A minha mais velha é pedagoga, trabalha com crianças atípicas. O meu do meio está lá nos barcos, chamou todos os amigos dele de Santa Catarina, estão ajudando nos resgates, que eles já são adultos. E o meu pequeno está sem escola e sem terapia. Então a gente está fazendo tudo isso com as crianças em casa, né? Certo. Por isso até a Débora não pôde participar, porque para eu estar aqui, a Débora vai para os abrigos e aí a gente está sempre correndo. A gente não consegue postar tudo que está acontecendo, que a gente está montando, porque foi tudo muito rápido, né? Apesar da gente estar ajudando desde o início. O que aconteceu? A gente tem o colo, né? Antes mesmo, né? Quando eu tive o diagnóstico do TEL lá atrás, a gente não tinha acolhimento de mães. Tu sabe, né, Fátima? A gente que tem filhos maiores não se falava em autismo. Então, a gente
foi criando um grupo de mães, foi acolhendo essas mães. Eu acolhi a Débora pela Marta, inclusive, que a Marta é a minha médica, né? A Marta postava muito as minhas coisas, né, Martinha? E aí a Débora me encontrou ali, a gente ficou amigas e começamos a acolher essas mães. Aí a gente criou um instituto para tentar viabilizar situações como essa, né? E aí o que acabou acontecendo? Os últimos 2 anos a gente vem nesse movimento do instituto. Ano passado a gente resolveu montar o projeto adequadamente. A Marta foi a primeira pessoa, inclusive, que a gente convidou. Ela me disse assim: eu nem sei o que é, já estou com vocês. Eu falei: não, tá, beleza. E aí a gente começou com capacitações, com acolhimentos, né? A gente direciona muitas famílias que não têm recursos para a Marta e para a Fábio, que é a nossa outra neuro, que ajuda também. Então, eu e a Débora, 2 mães que viram que tinha muita dificuldade, né? E fomos pegando essa rede maravilhosa que a gente tem para conseguir acolher, né? Fizemos o podcast para tentar levar a informação para o interior, para os estados que não tem, a Marta não tem, as outros neuros, né? E aí a gente fez vários vídeos com as meninas, tem tudo no YouTube para quem não tem acesso, sobre tudo, comunicação alternativa, porque aquela coisa, informação quebra preconceito, né? Então vai ajudando as famílias. E aí chegamos nesse momento agora que começou a acontecer tudo isso. E a gente tem muitas famílias. O meu grupo de WhatsApp, que é meu próprio, são 700 famílias, só do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem os do Brasil todo, o Te Apoio é um grupo enorme, tem aí na Europa, tem nos Estados Unidos, são mães brasileiras atípicas. Inclusive, se alguém quiser precisar de um grupo, o Te Apoio é um grupo grande, posso sempre indicar quem é a pessoa responsável pela sua região e a gente acolhe. E começou os pedidos de socorro, Fátima, isso na quarta e quinta. Socorro, 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 a água tá chegando, eu tô me afogando, e a gente entrou num desespero, as duas. O que a gente faz? E aí eu consegui 2 helicópteros. Eu consegui 2 helicópteros de Santa Catarina. E aí fui num colégio grande que temos aqui, Colégio Marista, pedi autorização da quadra de futebol. Então a gente trazia as pessoas para cá e ia para o hospital. Então a gente ficou no resgate. Só que eu quase fiquei louca, né? O meu WhatsApp não parou, eu não dormia, era gente me mandando foto das crianças mal e tudo mais, a gente ficou muito mal. Aí depois que o governo conseguiu se estabelecer para resgate, e vieram muitos voluntários, porque no primeiro dia não tinha gente para resgatar. E até agora, a Defesa Civil não entra na água. São só voluntários, são só pessoas salvando pessoas. O governo não entra, eles botam o caminhão na porta e não entram. Então, eles não se molham. Quem está entrando com a água até aqui são pessoas, né? Então, são pessoas salvando outras pessoas. E aí, a gente precisou essa mobilização toda. E aí, eu comecei a vir as famílias para a gente. E agora, o que a gente faz com essas famílias? Para onde vai, né? O primeiro ponto que a gente colocou foi num local que é um antigo posto, um antigo plano de saúde que atendia aqui, que estava desativado. A gente colocou as famílias ali. Só que não era só do colo. O que aconteceu? Entraram adultos típicos, resgatados, normal, só que começou a ter homens passando a mão nas crianças, as mães muito vulneráveis. E aí, no primeiro, o nosso domingo foi um caos. E a gente está na quarta hoje, né? Que absurdo. Então, domingo, a gente teve que tirar todo mundo de lá. Aí eu falei, não, as crianças não vão ficar aqui. E aí eu tinha um monte de família que eu não sabia para onde colocar. Aí eu liguei para as freiras de uma escola de freira aqui. Beta, né? deixa eu te interromper rapidinho, Fala, tá amor. cortando um pouco o teu vídeo. Dá uma travadinha. Ai, tá. Só pra gente não te perder, porque tu tá tão interessante e importante o que tu tá falando. E só um instantinho, Beta, segura só um pouquinho, vamos aproveitar que travou, porque, Marta, eu queria perguntar a você, como médica, e eu vi um vídeo em que você falava de tudo que pode acontecer, né, com essas águas, essas bactérias, essas doenças. Como é que você está direcionando o pessoal também para isso? E aproveita e fala para todo mundo que está com essa pergunta também, que informação a gente pode dar para quem está lá e que está lidando com essa sujeira da rua, de lodo. Meu Deus. Eu fiz uma perguntinha para a Marta, tá? A Beta ótima. Não, eu acho assim, Fátima, obrigada de novo pelo espaço. A Beta agradece em nome da gente, assim, né? Eu sou muito agradecida por ter a Beta e a Débora na nossa cidade, acolhendo essas famílias que precisam de colo, e o nome do projeto é lindo por isso. E é um prazer participar desse projeto e ajudar como dá.
né? O que que acontece? Uma das nossas grandes preocupações é essa, né, Fátima? As pessoas que estão expostas às águas, né? Porque a chance de doenças é muitíssimo grande, tá? Fora outras coisas, que tem até jacaré circulando pela cidade, né? Notícia Tem jacaré, tem cobra, tem tudo, né? É verdade. Então, assim, são civis que estão resgatando, né? Como a Beta colocou bem, né? Os civis que estão resgatando as pessoas. Tá todo mundo passando, pedindo jet ski, pedindo helicóptero, pedindo lancha, tá todo mundo se movimentando, vindo de vários estados com seus equipamentos marítimos. E a gente tá doando roupa de borracha, enfim, tá? O que é importante, mesmo as pessoas que estão usando roupa de borracha, tá? Para os atendimentos, para os resgates aquáticos, assim como as pessoas que ficaram pelo menos 1 hora em contato com essa água que pode estar contaminada e que deve estar, elas precisam fazer a profilaxia para leptospirose. Essa é a informação mais importante agora. É a higiene, né? Vamos falar assim no popular, para quem está vendo, né? A profilaxia é... Não é higiene, a profilaxia é antibiótico. Ok. Tá. Mesmo fisicamente, né? Dar uma vacina, Isso. é isso? É um remédio que a gente toma via oral, um comprimido, doxiciclina, que tem... Eu preciso que me chamem no direct, né? A gente já postou isso, se tiverem alguma contato para eu explicar, dependendo do peso da pessoa, a dose da medicação que vai precisar. Nós estamos colhendo, os laboratórios estão nos fornecendo doxiciclina para a gente poder ofertar aos pacientes que não têm condições financeiras de comprar, e muitas farmácias já estão em falta. Então, acabou aqui. A gente precisa que tragam, né? Os outros estados tragam para a gente, porque acabou. Hoje está chegando 2 caminhões. Tá, para mais fácil fazer a listinha e para onde se pode entregar. Tá? Isso, a gente está mandando todas as medicações lá para o consultório, para o meu consultório. Okay. E de lá a gente vai distribuir conforme necessidade, tá? Então, um dos cuidados é esse. E o outro, esse é o cuidado mais urgente, tá? E o outro cuidado, que foi pauta de uma reunião comigo, com a Beta e com a Débora hoje de manhã, breve, foi a questão de que a gente está entrando na fase aqui no sul, em que os vírus respiratórios, tá? Eles são muito graves. Eles matam muitas crianças. Tá? Especialmente o vírus sincicial respiratório, que é o vírus das bronquiolites. A gente vai estar com pessoas confinadas, com crianças pequenas, em locais de confinamento. E isso vai, com certeza absoluta, ter uma propagação de vírus e uma necessidade de amparo hospitalar muito grande, tá? Então, a gente, num dos abrigos que foi gentilmente doado, e isso é uma outra coisa, as pessoas são muito solícitas, né? Através de um contato com um grande amigo, ele falou, não, eu acabei de deixar um prédio pronto para alugar numa região boa de Porto Alegre, vocês podem ocupar o prédio. Poxa. Então a gente ocupou o prédio inteiro. Tá? 6 andares. Só 6 andares, só para autistas. Meu Deus, tá? E a gente está deixando um andar para esses casos que vão precisar ficar isolados, essas crianças e essas famílias que tiverem contato com algum tipo de vírus, para não e espalhar para as outras pessoas, senão todo mundo fica doente, até porque... Então, esses são os cuidados médicos, né, mais urgentes. Fora, obviamente, né, Fátima, tu sabe bem, as crises, né? As crianças autistas expostas a todas essas mudanças, as perdas dos seus lares, as perdas dos seus objetos. Tudo. Eu acho que quando a cada notícia, né, que chega, eu fico imaginando todas as situações que possam estar acontecendo. E sempre né, menos ruim do que a realidade. Então, imagina, a gente vê, eu como mãe, Beta também sabe, e você como profissional também, a gente sabe como é difícil a gente tirar os nossos filhos, nossos pacientes da rotina, daquela estruturação, do lugar, da previsibilidade. Então, tudo mudou. Fora isso, os pais, né, as figuras assim, de confiança de cada criança ou de cada adolescente, deve estar todo mundo muito ansioso, muito desesperado. E o que está acontecendo hoje? A gente conseguiu esse local. Primeiro, a gente conseguiu um local que a gente colocou lá nas freiras, né? E as freiras assumiram 40 famílias, estão bem. A gente é um ponto do colo.
A gente tem, na verdade, Porto Alegre, 3 pontos hoje, né? A gente tem Canoas, uma faculdade que deu um andar inteiro, então a gente tem uma equipe lá cuidando. A gente não chega lá, mas aí as nossas terapeutas de lá. É importante a gente falar que quem a gente está pegando de voluntário para ter contato com as crianças são somente terapeutas. Perfeito. Então, a gente está com as melhores clínicas de todas as cidades. Então, eu tenho clínicas da Serra Gaúcha, que foi o primeiro local que teve a enchente, que eu morei lá 2 anos. Eu liguei para as minhas clínicas antigas, as terapeutas do Teodoro, e falei, eu preciso que vocês organizem para receber as crianças aí. E aí, por que a gente fala tanto em Pix, gente? Não é porque a gente quer dinheiro de forma alguma. A gente é um instituto regulamentado, o dinheiro que entra de doação é real. Porque o que acontece? Se eu mandar dinheiro para ti, Fátima, tu precisa justificar de onde veio o teu dinheiro, né? A gente, enquanto pessoa física, precisa justificar de onde ganha R$1.000 a mais. Um instituto, ele é feito para receber doações. Sim. Porém, tudo que eu gasto, eu preciso comprovar. Exato. Então, cada Pix feito, eu mando para o meu contador. Cada compra de colchão, o meu contador recebe a nota. Então, assim, eu tenho o meu contador ajudando direto, porque eu não posso ter um desvio. Não existe isso. Então, para as pessoas terem confiança, né? Então, o que a gente começou fazendo? Começou a calamidade lá na Serra. E a gente sabia que ia descer, porque o estado, ele é assim. Essa chuva daqui desceu toda para Porto Alegre. Foi isso que aconteceu. Esse volume É uma de água bacia hidrográfica, né? É uma bacia hidrográfica, são vasos comunicantes, assim, veio nem a gente vindo. aprende na escola. Oi, deu uma travadinha. A Beta pode Acho que voltou. Ter esse volume de água. Eu travei de novo. Foi. Não deu, mas tudo certo. A gente sabia que a gente teria esse volume de água. Então, a gente começou ajudando a Serra, porque não é uma cidade, gente, é o estado inteiro abaixo d'água. Eu ouvi a nossa 70% de todo o território do Rio Grande do Sul está tomado. Né? Sim. E com isso, assim, a nossa distribuidora de remédios está numa cidade chamada Eldorado, que não sobrou nada. Então, não temos uma distribuidora de medicação. A gente não tem um mercadinho para ir comprar água, que tudo está abaixo d'água. E aqueles locais que sobraram estão abastecendo todo mundo que sobrou. Então, o que aconteceu? A gente ficou preocupada com isso. A gente começou a ajudar as cidades que estavam mal, mandando dinheiro. Eu só consigo mandar dinheiro para elas. Então, a família tal me liga, eu preciso de tal coisa. Ou eu mando dinheiro para alguém que consegue entregar, ou eu mando dinheiro para uma terapeuta que acolhe essa família. Então, a gente está botando em clínicas no interior, tá? As famílias estão em clínicas. Porque eu não posso botar qualquer pessoa sem manejo cuidar de um autista. Não dá. E são muitos autistas juntos. Não é o ideal, né? Não é o ideal. E aí, o que aconteceu em Porto Alegre? A prefeitura colocou um ponto de autista no centro, tá? Por uma pessoa que tentou cuidar lá, sem manejo, sem entender sobre o caso. Era uma assistente social que não era da área da inclusão. E aí ela começou a aceitar cachorros e gatos junto. Que tem vários locais aceitando os pets juntos. Porque a pessoa chega com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, e a gente entende. Certo. Só que começou os autistas a se desorganizar. Aquele que tem medo de cachorro desorganizava, aquele tipo que tem medo de gato se desorganizava. E não tinha um local separado para os pets, era junto. Então começou a ter cocô de cachorro, de gato no meio das pessoas. Quando a gente ligou para a prefeitura procurando um local, eles falaram, olha, a gente não tem um local para te dar, mas a gente vai te dar todo o suporte, né, de tipo, te passar as famílias, porque eu preciso... E hoje eles desativaram esse local da prefeitura, porque não funcionou. E aí, o que a gente teve que fazer? Um combinado. No nosso local não pode ter pets. A gente vai indicar os pets para outro local. Perfeito. Porque eu não posso que aconteça novamente. Então, para as famílias também entenderem, não é que a gente não quer, é que isso gera um problema maior, né? Por exemplo, a gente aceita famílias, a gente aceita adultos, a gente aceita adolescentes, mas formalmente, ali eu tenho de 0 a 12 anos, porque se eu aceitasse formalmente maiores, eu preciso de uma estrutura diferente. Claro. Então, o que a gente faz? A gente avalia família a família, tá? Sim. Então, assim, vai vir, não vamos separar ninguém. Eu consegui clínicas parceiras que estão atendendo os adultos, que às vezes não conseguem com muito barulho, eu não consigo pôr com as crianças, né?
aqueles que o problema da audição é muito grave, a gente está mandando para outros locais, parceiros, amigos. Ana, acho que mais tarde ela vai aparecer aqui. Olha, a Luciana Mendina, vou até chamar a Luciana Mendina, depois faz uma palavrinha sobre os autistas adultos. Mas a Luciana entrar, eu ia perguntar também, Marta, perguntar não, eu ia fazer a sua observação de que você disse uma coisa muito importante num dos vídeos. Ó, Luciana, oi, querida. Oi, Lu. Tudo bom, querida? Oi, gente, tudo bem? Tá aqui. Oi, Lu. Eu só tava... Desculpa ter no estado aqui, A gente tá tudo igual. até porque eu fiquei na rua direto. Ontem eu cheguei em casa, assim, 9 horas da noite, depois de 12 horas na rua, nos abrigos. Nossa. Eu tive abrigo com... A gente está indo nos abrigos que tem famílias com autistas, para ajudar essas famílias, para ajudar com a seletividade alimentar. Então, a gente está indo em todos os abrigos para saber o que precisam. A gente esteve lá com as mães, com as crianças, e vimos, tem aquele que só toma suco de uva, tem aquele que só toma suco de laranja, Fátima, aquele que só come batata, e a gente saiu correndo, a gente comprou os alimentos para eles, fraldas que precisavam daquele tamanho, que você sabe que assim, nos abrigos é difícil mesmo essa questão da seletividade alimentar. Muitas mães pedindo, que eu estou dando um panorama para vocês de como está a realidade aqui de Porto Alegre. Então, a gente tem 54 abrigos, que é uma coisa assim, muito bom, tem muitos abrigos, mas também a gente está indo em todos, correndo, e a gente se comunica para saber onde que tem autistas. A gente sabe desse trabalho lá na Jari, do Colo de Mãe, estamos indicando pessoas para irem para lá. Inclusive, eu tenho 2 autistas adultos que querem ir para lá. Quero falar com a Roberta, com a Débora, porque o que nos passaram é que só poderia ter um acompanhante. Não, e aí, não. nos passaram isso. O que acontece, gente? Tem muita fake news. O que está rolando de fake news a gente não está conseguindo controlar. Às vezes aparece... Ontem me apareceu na Nilo, que a gente nem tem as crianças ainda, 20 dentistas. Ai, num grupo falaram que precisava de 20 dentistas. E as pessoas se mobilizam para ajudar e se frustram. Porque eles querem ajudar. E a gente fica ainda de vilã, porque eu não preciso de 20 dentistas. Não, anota aí, eu quero... Só que anote meu número, tá? Anota aí, por favor. É 993 10 6188, 993 10 6188. Eu quero falar com vocês, porque eu tenho crianças, agora mesmo recebi uma ligação de 2 autistas que estavam numa igreja e tiveram que ir para casa de outra pessoa. Eu tenho outra autista de 22 anos, Luciana, tenho esses 2 adultos. Luciana, Oi? olha só, como eu tô remoto, eu tô tentando fazer essa organização. A Roberta e a Débora, elas estão nos locais sempre em movimento, elas não estão conseguindo acolher as demandas. Então, a nossa estrutura, Luciana, é que me procurem no direct do Instagram, tá? Marta_Hemb, H-E-M-B. E eu vou direcionar as pessoas conforme a orientação da Roberta e da Débora. Porque senão ficam as pessoas, não só os pacientes e suas famílias, mas também todos os profissionais que estão querendo doar seus serviços ou doações em espécie ou doação em material, tá? Não adianta sair todo mundo andando de carro para lá e para cá e levando gente. Precisa passar por mim e eu direciono isso. A gente aprova antes, né? Beto, porque eu ia falar era isso. Eu acho tão importante a organização, porque em momentos de crise, gente, a gente precisa de informação efetiva, ou seja, os completos e atuais do dia a dia. Não adianta ler a notícia de 3 dias atrás, porque nesse é outra coisa. O abrigo que estava recebendo pessoas já não recebe mais e por aí vai. Então tem que ter alguém para organizar. Exato. Então, gente, a Marta Hemb, eu fixei aqui, tá, o perfil dela. Fala de novo o que deve colocar. SOS ou... Então, quando tratamento, alguém querendo alguma orientação, que tem algum filho desregulado, ou alguma pessoa que ficou em contato com as águas, ou tá com febre, tá com sintomas de leptospirose, que a gente já postou e vai postar de novo, eu preciso que me chame do direct com o título tratamento, tá?
tratamento. Quando É. a gente precisa de abrigo, porque existe uma família autista, lembrando que pets não são permitidos, então a gente pode até tentar pensar onde vai levar os pets, se a pessoa topar se separar do pet, tem que botar abrigo como título. Eu acabei de pegar um caso assim, Marta. Só deixa eu Agora eu peguei ali uma família. deixa eu só acabar a linha de pensamento aqui. Então, tratamento para tratamento medicamentoso de qualquer espécie. Abrigo, se a família precisar, ou tiver alguém querendo transportar uma família autista para algum ambiente. Abrigo. E SOS Chuvas, pessoas que estiverem oferecendo doações de trabalho ou de dinheiro ou do que quer que seja. Tá? Daí, se for dinheiro, a gente passa tudo para o Pix do Colo de Mãe. Lembrando que existe essa prestação de contas, que é uma coisa que é imprescindível e que vai acontecer porque é lei. Sim. Porque as outras doações, não adianta chegar num dos postos dos autistas e largar tudo, a gente não tem como recolher isso. Então, a Beta conseguiu um depósito em que a gente vai levar alimentos. A gente vai organizar agora para levar alimentos. Por enquanto, o meu consultório, eu disponibilizei a sala inteira para recolher essas coisas que estão chegando. Especialmente medicação, até porque a gente precisa redistribuir essa medicação. Então, o que está acontecendo, gurias? Olha só, para vocês entenderem mais ou menos. Um minuto, Beta. Abrigo, SOS Chuvas, para quem quiser disponibilizar doações de trabalho ou qualquer outra coisa, e tratamento para quem precisar de suporte médico. São esses os títulos no meu direct. E aí eu passo 24 horas por dia acessando e vou direcionando e fazendo os atendimentos online eu mesma, se precisar. Deixa eu só explicar para vocês, até para a Lu entender qual é a problemática de quem está no abrigo, tá? Qual que é o nosso problema hoje? Porque assim, a gente quer abrigar todo mundo. A gente pegou um prédio de 6 andares, onde um andar de cima é vidro, não tem como pôr ninguém dormir, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, tá muito quente. Então, ali em cima, o que eu consegui? Eu consegui de TO, que faz balanços de TO, ela vai montar uma sala de TO. A gente vai prestar terapia e regular essas crianças. Porque eu tenho terapeutas. Então, essas crianças vão ter terapia nesse período lá. A gente não vai acolher por 2 dias, por 2 semanas. A gente pegou o prédio por 6 meses. A gente pegou o prédio por meio ano. Porque as pessoas não têm casa para voltar. Eu não posso pegar... Porque o que está acontecendo, gente? As pessoas estão empolgadas, querendo acolher. Mas semana que vem elas vão botar a pessoa na rua. Exato. Porque as pessoas vão voltar a trabalhar e liberar a sua clínica, querem liberar a sua garagem. Só que aquela família não tem para onde ir. Então, por isso que a gente foi tão crítico com o que colocar. A própria Jari, ela está temporária, porque é uma pessoa que nos emprestou o seu local de trabalho. Quando a gente conseguiu o prédio de Danilo, ok, eu vou estruturar o prédio Danilo, que ele agora está só recebendo e organizando, e aí eu vou passar a Jari para Nilo e vai ficar todo mundo num prédio só. Então, essas 55 vagas da Jari já estão contadas na Nilo. Eu também, por serem autistas, eu não consigo colocar lá 600 pessoas, porque é um prédio comercial com 3 banheiros. E eles fizeram a gentileza de instalar chuveiros, não tinha chuveiro. Então, também não consigo, gente, 500 pessoas precisando fazer xixi, eu preciso pagar uma estrutura de gente limpando, eu estou pagando a segurança, eu estou pagando lembrando voluntários, porque eu me preocupo com você. Não. E o grande problema do voluntariado hoje, tá? Todo mundo quer ser voluntário essa semana. Já me falaram, semana que vem eu não posso. Até se reconstruir. Eu tenho um problema, né? Então, imagina que a gente tem muita boa vontade de fazer com muitas dificuldades. Então, a gente está estruturando de forma correta. Beta. Um pouquinho, Beta. Deixa a Luciana falar e eu volto para você, tá? Lu, fala. Oi, sim, eu queria falar que eu concordo com a Beta nesse sentido. Quero conversar contigo que, gente, vocês têm que entender, ontem até eu gravei um vídeo, não sei se vocês viram, sobre a realidade aqui no Rio Grande do Sul. É pior do que vocês estão vendo na televisão. E não dura uma semana.
Vai durar um mês, 2, 3, como a Beta falou, ou mais. Então, assim, ó, o que que a gente está pedindo? Que vocês antes perguntem para a gente o que a gente precisa. Porque, por exemplo, a gente já está recebendo doações de cordões. A gente é da Inclusiva e a gente está se unindo a Colo de Mãe para ajudar tudo que for preciso, tá, Marta? Nós estamos juntos. Nós somos mães, né, de autista, então não tem isso, todo mundo junto. Mas assim, aí chega um momento que você fala assim, não, mas agora não é cordão, agora é medicação, não é isso. Então, tem que ter essa atualização do que a gente precisa, tem que entender que é uma coisa que vai longe, então a gente precisa muito do apoio de vocês, realmente. Né, gente? Tem que ter uma boa comunicação entre todos que estão voluntariando. Sim, e que a gente é uma associação também, como a Colo de Mãe, a gente é aqui de Porto Alegre, a gente tem 20 coordenadores municipais, associação inclusiva, a gente tem 20 coordenadores municipais, temos também em Canoas, que vai te ajudar aí, temos em Gravataí, Novo Hamburgo, Caxias, em Cachoeirinha, temos o Marcelo Piton, que está ajudando muito. Então, se vocês quiserem demanda de Cachoeirinha, passar para ele, podem passar para ele. Aqui eu estou encaminhando em Porto Alegre, então vou encaminhar para vocês lá para Jari. Vou passar esses casos para vocês que precisam de abrigo hoje. Então, assim, eu acho, né, Fátima, até te dou essa sugestão, se você puder, que todo dia, se a gente puder nesse horário, fazer uma live falando hoje o que eu preciso. Porque, gente, a realidade muda o tempo todo. E olha só, tem previsão de chuva. Tem previsão de chuva aqui. Então, vocês imaginem a nossa angústia se chover, entendeu? Eu queria explicar para vocês um pouquinho por que que a gente, às vezes as pessoas ficam bravas. Ontem a gente precisou fazer um post falando, nós não precisamos de doação mais hoje. Por quê, gente? Toda vez que para muitos carros em frente ao local, descendo comida e água, não tem água na cidade, tá? Tá faltando água, as pessoas estão sem água. Toda vez que desce muita coisa no prédio, a gente tem tentativa de saqueamento. Já entraram pessoas armadas nos 2 lugares. Então, assim, por que eu fui atrás de um local, de um celeiro, que é uma empresa de comida, me cedeu o seu estoque, porque eu vou e 24 horas recebendo as doações de comida. Inclusive, foi uma igreja, que é a Igreja Montserrat, que vai nos ajudar na organização ali, com as mulheres da igreja que vão fazer o acolhimento com as famílias, eles têm psicólogos para acompanhar. Eles conseguiram esse local para mim. Porque aí, também, se o pessoal de outros abrigos precisar, a gente não precisa segurar para a gente. Precisou de água, a gente vai distribuir, não tem problema. E eu também não coloco as famílias em risco. Porque se eu encho o meu local de água e de comida e entra lá uma leva de pessoas armadas, eu sou responsável por essas pessoas. Eu sou a pessoa responsável, tá tudo no meu nome e no da Débora. Então, a gente achou um local para mandar as comidas e vai trazendo aos poucos o que precisar. A medicação, por que está indo para a Marta? Porque são medicamentos tarja preta que precisam passar por um neurologista. Não é a gente distribuir a rodo. E tem medicamentos de R$600, de R$1.000. Não dá para a gente ter um estoque disso dentro de um acolhimento com um policial armado em frente. Então, eu estou pagando policial, eu estou pagando equipe de limpeza. Só que, assim, tudo isso é dinheiro. E aí eu não posso montar essa estrutura inteira e mês que vem mandar todo mundo embora. Eu preciso manter isso por o tempo necessário para as famílias voltarem para casa. Tudo que a gente está comprando, geladeira, fogão, coberta, televisão, a gente vai passar para as famílias. As famílias vão embora com os lençóis, com os travesseiros, porque elas também não têm nada. Com a sua escova de dente. Então, o mínimo que elas têm ali, elas vão levar embora. Então, a família vai embora, a gente devolve tudo que ela tem. Sobre os adultos, Lu, o que acontece? Eu tive muita demanda de criança. Antes de seguir, dar um recadinho. Fala, Marta, porque senão a gente perde o assunto. Não, é que eu acho que assim, a gente tem que. É que a gente tem muito assunto, né? Então, a gente tem vontade de expor, de ficar o dia inteiro falando aqui. É muita coisa. Eu acho que essa live é muito importante para a gente conseguir estabelecer como uma grande equipe de acolhimento de autistas numa região de catástrofe algumas prioridades, tá? Então, assim,
Primeiro, que a Luciana colocou muito bem, tem que existir uma atualização das necessidades. E essa atualização, ela tem que ser feita 2 vezes ao dia, num horário da manhã e num horário da noite. Eu acho que live tá ótimo, é maravilhoso, mas eu acho que precisa ser um post em que a gente consiga colocar o que a gente precisa, para onde direcionar. Então eu peço que mandem essas informações para mim. E aí eu coloco num post, passo para a Fátima, e as pessoas colocam nas suas redes as informações que voltam para mim para eu conseguir direcionar. Esse é o primeiro ponto. 2 vezes ao dia, botando o horário e a data, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente precisa ter segurança, sim, porque senão eles entram e saqueiam, tá? A gente precisa ter segurança, precisa ter uma pessoa 24 horas na frente. Vamos considerar que a médio prazo a Nilo vai ser o nosso grande posto. A gente vai ter que ter um policial na frente 24 horas. E a gente vai ter que ter voluntários 24 horas dentro do abrigo. Para isso, o que a gente precisa, por exemplo, no momento, a gente precisa fazer um cadastro pensando no longo prazo de quem serão esses voluntários. E aí tem que incluir faxineiro, aí tem que incluir alguém que faça técnica geral de controle de vazamento. São lugares que não estão prontos para receber, um prédio que não está pronto para receber 100 pessoas, é um prédio que está pronto para receber salas comerciais. Certo. Então, é uma estrutura que está sendo montada, está sendo adaptada. Então, isso tudo precisa ser muito organizado, senão dá confusão. Né? Então, assim, o que a gente fez, ó, Marta, justamente falando sobre o prédio, eu não posso colocar num prédio comercial com 200, 300 pessoas circulando, porque a gente também não quer lotar, porque a gente está falando de autista. Eu não posso botar uma sala 100 pessoas dormindo uma do lado da outra, que eu não vou ajudá-los. Eu vou desregular essas famílias. Então, a gente vai separar, assim, por o primeiro andar. Famílias com pai e homem. Só no primeiro andar. Porque eu não quero, eu vou pedir que esses homens não subam aos outros andares. Eles vão para o primeiro andar e para o térreo. Porque lá em cima eu tenho as mulheres. E elas têm que poder dormir. A gente não tem portas, gente. É um prédio todo de vidro. Porque elas estão vindo de outros acolhimentos de abuso. Então, essa foi a nossa grande preocupação com os adultos. Se eu encher de autistas adultos, principalmente homens, eu não sei como é que eu consigo acolher a mãe que vem sozinha com as crianças. Então, o que a gente está fazendo? Achando outros locais para os adultos. Então, eu tenho parceiros, eu tenho clínicas que estão abrindo e eu estou direcionando os adultos para essas clínicas. Então, eu já tenho... Ontem eu direcionei 3. Hoje, o que eu fiz? Chegou de manhã uma família, pai, mãe, tia e um menininho de 3 anos. Acolhi agora às 9 horas, com um cachorro. E eu queria acolher. O que eu negociei com eles? Posso colocar o pai com o cachorro na Uniriter, que aceita pet, e a mãe e a tia com o menino aqui, que eu vou acolher bem essa criança autista e a cachorra vai estar bem no local que pode. Aí o pai não queria. Falei, gente, vocês podem revezar. O pai vem, fica um dia, a mãe vai com a cachorra. Porque eu também não quero que quebrem o vínculo com a criança. Porém, não é uma prisão, gente. É um local de acolhimento. Eles têm livre-arbítrio para sair no mercado, trocar. Só que eu não posso pôr o cachorro. Então, achei uma solução. Então, a gente tem famílias de 3 adultos e uma criança, 4 crianças e uma mãe. A gente tem uma mãe cadeirante sem pernas, com filhos pequenos. Eu tenho agora uma menina que eu tenho que resgatar depois da live de síndrome de Cornélia, lá na Fernando Machado, há 3 dias comendo mingau, com a insulina sem estar resfriada, sem luz e sem água, sem cadeira de rodas. Porque o cenário é assim, eu saio numa enchente sem o meu iPad de comunicação alternativa, sem o meu implante coclear, que eu tenho surdos chegando, sem a minha cadeira de roda. Então, tudo isso a gente precisa. Essa pessoa saiu com a roupa do corpo. E eu preciso repor isso. Então, a gente tá localizando, né? Por isso que a gente avalia família por família. Essa família de hoje, eu precisei conversar com eles e achar uma solução. Ontem chegaram 2 autistas adultas com 6 gatos. Direcionei para a Uniriter. Como eu estudei na Uniriter, eu sou nutri de autista, né? Eu estudei na Uniriter, eu liguei para os meus professores que eu sei que estão lá. Eu preciso de um quarto, uma sala de aula somente para essas 2 moças com os gatinhos.
foram acolhidas num lugar separado. Então, a gente está recebendo todos, mas não necessariamente estão no nosso prédio. Entenderam a diferença? Sim. Porque a minha preocupação é expor essas mães que já vêm do abuso, com muito adulto. É muito horrível isso. delicado, gente. Gente, eu vou muito ter que delicado. sair. Oi, Eu vou ter que sair, gente. Obrigada. nos chama, Lu, nos chama pra gente conseguir chama, Lu. Vou organizar. chamar, Tá. vou pegar o WhatsApp de vocês para a gente dar continuidade. Aqui em Porto Alegre, hoje mesmo, eu preciso encaminhar para o abrigo para vocês. Então, eu vou me arrumar rapidinho, porque a gente tem... Eu vou te pedir que tu nos ligue. Não manda mensagem, Tá. porque a gente está com muita mensagem. Liga que a gente Então, atende. me manda teu número, me manda teu número no direct. Te mando, tá? Tá? Porque aí eu vou ligar, claro, e aí a gente te ajuda até essa questão quando você precisar, tá? Que seja aqui em Porto Alegre, você falar, olha, agora eu não tenho como ir, chama a gente que a gente tem transporte, tá bom? Muito Beijo obrigada. pra vocês, gente. Obrigada, Beijo, Obrigada, beijo. Lu. Beijo. Então, Obrigada, tchau. Lu. E Fátima, eu queria pedir um alerta que não é sobre autismo, tá? Mas como a gente abriu um espaço para PCDs, não é só para autistas. O prédio tem rampa, o prédio tem elevador, então tem como cadeirante ser acolhido. Crianças cadeirantes irão entrar, famílias também. Então, a gente precisa que essas crianças, esses adolescentes, se sintam acolhidos, não num local de um despejo. Então, a gente está tentando comprar com uma empresa pratinhos bons, uma mesa bonita. Eu quero que eles tenham dignidade no sentar e comer, não num prato sujo, um prato quebrado. Sabe? Porque eu quero que a mesa seja um local bonito, que eles sentem, que tenha um acolhimento, que a sala de TO tenha muito de brinquedo. Porque eles chegam felizes. A Jari tem pula-pula, tem uma cama elástica gigante no meio. Eles estão brincando. Então tem que ser gostoso, né? Antes, nesse momento, para, né, de repente eu me viro agora para você, Marta, como é que está sendo o acolhimento agora emocional dessas famílias? Porque deve estar desesperada, morrendo de, sei lá, de chorar, enfim. Como é que vocês estão fazendo com isso também? Já tem alguém, psicólogo, já tem alguém recebendo? Tá. Bastante, né? Tem. A estrutura de pessoal tá completa temporariamente, né? Então volta a nossa preocupação. Essa semana tá tudo muito agudo, tá tudo muito urgente, então as pessoas estão mobilizadas. Mas as coisas vão começar a andar, alguns lugares vão começar a funcionar de novo e a gente vai continuar acolhendo essas famílias. Então a gente precisa montar uma equipe organizada para que a gente consiga fazer um revezamento organizado para que esse suporte não acabe, né? Exato. Esse suporte tanto psicológico quanto, enfim. É porque nesse momento, os responsáveis estão bem cansados, né? Mas eu vou só recapitular o que a Marta falou antes também. Pessoal que está querendo saber o que eu faço, como é que eu faço para ajudar. Envia um direct para Marta, eu tinha colocado aqui, mudei. Underline Hemb, H-E-M-B. Isso. Marta, underline, ou, né, aquele travessão, underscore. Embaixo, Hemb, H-E-M-B, e coloca atendimento, se for, né, para os atendimentos, coloca tratamento, se for para fazer a profilaxia, né, para saber aquela coisa toda de se vacinar, de tomar antibiótico, enfim, e o SOS chuvas, não é? Para as doações. Então, vamos organizar tudo isso direitinho para ninguém ficar desesperado também de como eu vou ajudar. Porque o pessoal quer ajudar, eles me perguntam também, Fátima, como é que eu vou ajudar? Mas eu mesma não sei porque eu não estou, né, aí à frente. Por isso que eu trago quem está ali na linha de frente para ensinar a gente. Fátima, eu vou te passar bem depois detalhado esses títulos e o que cada um. Daí pode tu consegue botar na legenda. Põe na legenda do vídeo. Isso. Eu queria te falar, Fátima, que a gente está precisando de uma ajuda, que a comunidade surda me pediu ontem uma ajuda, porque a gente cuida mães atípicas. Então, a gente pega toda a comunidade. A gente fala muito de autismo por lidarmos com autistas, sermos mães de autista. Então, nosso lugar de fala é de autismo, mas a gente acolhe todas as síndromes, né, todas as situações. A comunidade surda me pediu uma ajuda porque veio uma equipe de Brasília para ajudar
tem um posto de acolhimento. Só que sabe o que aconteceu, meninas? Nenhuma notícia da TV tem Libras. Vocês viram alguma notícia na TV com Libras? Eles estão ilhados. Eles não fugiram de casa, porque eles não entenderam que a chuva era na cidade deles. Os surdos estão presos em casa. Nossa, ninguém conseguiu, ninguém socorreu. Não. E aí a comunidade de Brasília chegou aqui, pronta para acolher. Tem voluntários para ir na TV fazer os sinais para qualquer notícia e nenhum canal abriu. Meu Deus. Ninguém abre, gente. Deus, eu já mandei mensagem para todos os repórteres que eu conheço. Porque eu falei, gente, vocês precisam fazer isso urgente. Eles não estão recebendo a informação, eles estão presos. Então isso é urgente, A gente precisa pedir que o Mion, que alguém mande esse alerta. Eu posso passar para vocês o contato do pessoal que está aqui, mas assim, eles estão presos. Te passo. Eles estão presos, ninguém socorreu. Porque eles nem foram na janela, eles não botaram toalha vermelha na janela, eles não entenderam em que cidade que estava acontecendo. E eles estão presos. Terrível esse, é uma Ninguém falta, pensou assim, no sinal das libras para a comunidade surda. Eles não, nem sempre a pessoa lê. Não. Eles não saíram. Então a gente precisa ajudar a comunidade surda. Que eles estão lá. E agora, assim, para a gente conseguir... Isso que a Beta falou é importante, assim, que a gente não está abrigando só autistas, né? Crianças com deficiência como um todo estão nos procurando. Então, tem outras deficiências, né? Que são, inclusive, aparentes, que a gente tem que ter uma estrutura. E, por sorte, esse prédio tem essa estrutura. Mas, de novo, como é um prédio comercial, não tem uma cozinha adequada. A gente vai ter que ver como fazer para fornecer alimento para essas pessoas. A gente organizou, Marta. Eu fiquei com muito receio de colocar fogão ali dentro, porque são muitas pessoas, pode vazar gás, não é um local adequado. Então, o que a gente fez? Todas as doações de comida que chegam para cozinhar, eu mando para um local que está nos entregando as marmitas conforme eu mando, tá? E aí, os fogões que a gente recebeu, eu mandei para eles cozinharem. Então, o que a gente fez? Adequei uma cozinha para nos servir fora dali, que aí, se a gente tiver 2, 3 pontos, vai servir a todos os lugares. Eu só aviso, preciso de 15 lanches, preciso de... Agora que a gente ainda não tem estruturado, os voluntários estão recebendo lanche, café, os seguranças que estão recebendo lanche, café. Cara, Beta travou um pouquinho. Tá travando muito. O final tá péssimo, Porto Alegre. Cristiane Rodrigo, não sei se você está aqui, você está perguntando como é que faz para ajudar. Você é uma mãe atípica morando nos Estados Unidos. Vai no meu perfil, @FátimaDecovante, eu coloquei uma postagem de como pode se doar, fazer doação Pix, bom, no nosso caso é conta corrente, em euro e em dólar, tá? Vai lá, eu coloquei isso que eu acho muito importante também. Uma das nossas necessidades mais urgentes agora são os ar-condicionados, que o prédio não tem ar-condicionado. Também então, quente, depois vai ser frio, né? Agora é quente, depois é frio. E quem vai fazer isso? São empresários de ar-condicionado? Então, a gente consegue pessoas para colocarem os ares lá, instalarem os ares lá. O que a gente precisa são os ares, que são vários aparelhos. Eu já fiz toda a lista de quantos aparelhos, de quantos são 16 aparelhos de 48 mil BTUs. Mais um... E tem como de alguém ou vai ter que usar o dinheiro do Pix? Será que... Pois então, a gente está tentando ver se alguém faz uma doação, alguma empresa maior, né? Doação. Porque senão vai todo o dinheiro do Pix vai para o Aí acabou. Eu não consigo. Porque a gente está mandando muito dinheiro para o interior, né? Para as famílias que estão sem nada. A gente está mandando Pix o tempo todo. Medicamento que às vezes não chegou no lugar. Não. A Marta faz a receita, a gente manda dinheiro. Não entra tanto dinheiro pra gente, porque o Colo de Mãe ainda é uma entidade que não é muito conhecida. Não, então ele ficou conhecida as grandes quantias das grandes pessoas que estão fazendo grandes doações não estão vindo para nós, né? Estão vindo para as meninas. Exatamente. É porque
Aqui a né? gente recebe e gasta, porque eu tive que comprar móveis, eu tive que comprar colchões, eu tive que comprar tudo. E aí, meninas, o que que acaba acontecendo? Eu estruturei a questão alimentar, tá? Porque pode ser que tenha criança com sonda, pode ser que a gente tem pastosa, a gente tem a alimentação líquida. Como eu sou nutri, eu organizei toda essa parte. A gente tem uma terapeuta alimentar que vai nos ajudar no local, né? E isso a gente está dando muito treinamento para a equipe. Não se dá nenhum biscoitinho para nenhuma criança sem saber o que ela come. Porque às vezes a pessoa quer dar um agrado e dá algo para alguém que é alérgico. Então, assim, Exato. tem pulseirinha com a cor daquela criança que não pode glúten, tem uma pulseirinha para quem não pode leite, porque são peculiaridades do autismo e das síndromes. A gente tem síndromes que as pessoas têm uma disfagia muito severa. E a Sim, criança vai aceitar uma bolachinha. E exato. pode ser que isso sufoque essa criança. Então, É a um, gente tem... exatamente, é um outro modo de lidar, né? Quando a criança É outra visão. questão E a gente tem equipe médica, Fátima, 24 horas, tá? O pessoal do Hospital de Clínicas nos cedeu os residentes de neuro. Então, tem neuropediatra de turno trocando, enfermeiro de turno trocando. E aí a gente precisa que os voluntários se engajem por mais meses para a gente poder ter gente. Porque hoje tá assim, a minha filha está assumindo a Jari, a minha mais velha, que ela é pedagoga e trata com autistas há muitos anos. Então, ela assumiu a Jari para mim, para eu conseguir montar a Nilo. As freiras assumiram lá na escola e as crianças lá estão super bem. As irmãs do colégio assumiram. Canoas, eu tenho uma T sozinha. Canoas, a gente está precisando de voluntários. Ela está sozinha 3 dias sem dormir. Aparece uma ou outra pessoa, mas ela está sozinha. Agora Cachoeirinha, eu tenho uma alguém mãe. botou ali, ó, Beta. Alguém botou ali, ó. O Thiago Castro tá vindo. O Thiago Castro Sim. tá vindo Thiago com, chega com, agora à man- tarde. com mantimentos. Mas o que, que vai acontecer? O Thiago Castro vai deixar os mantimentos, E vai agradecemos embora. imensamente, e vai embora. E a gente precisa de alguém que faxine o prédio todos os dias. Enquanto pessoas estiverem morando lá, a gente precisa de plantão na frente do. Então, são várias coisas que, claro que as doações, o Thiago Castro não tem como vir morar em Porto Alegre, ele está Sim. fazendo tudo que ele pode. Mas, assim, a gente precisa estruturar pessoas para manter o funcionamento, né? estruturação, organização, comunicação, isso agora é assim, Importante. Imprescindível. Eu tenho feito os posts do Colo assim, dia 7. Isso. Precisamos de tal e tal coisa, local tal. Aquilo que não está no post, relevem, porque tem muita fake news em WhatsApp. Então, assim, se não está no grupo, se não está no colo, não tragam, porque senão o que acaba acontecendo? Eu tenho que direcionar para outro abrigo. E a gente coloca as pessoas em risco. Na Jari eu não estou recebendo nada. Eu não posso colocar as crianças em risco. A gente tem medicamento na casa da Marta, no consultório da Marta, eu tenho alguns aqui, porque os laboratórios, sabendo que estava inundado tudo, nos mandaram algumas coisas. Médicos recolheram, nos passaram. Então, assim, eu não vou deixar o medicamento tarja preta lá em Lá acessível. no abrigo, não pode. Apesar de eu ter comprado armário com chaves, mas ali eu estou colocando remédio de pressão, remédio de Tilenol, né? Antitérmico, até vermífugo a gente comprou. Porque as crianças estão saindo de uma água, gente, né? E aí a gente vai precisar, Marta, Fátima, assim, implante coclear, alguns perderam na água, tá? Porque são coisas que não podem molhar às vezes. Tenho crianças que perderam a sua comunicação alternativa, o seu iPad. Ou Infelizmente, suas o iPad. pranchas. As pranchas, a gente teve a Michele Borges Fono, nos entregou acho que umas 100 pranchas. Então, todas as caminhas têm pranchas, tá? Para comunicação. Eu, Está preparado. amiga minha fez uma doação bacana, né? A Benuda, A maravilhosa, Benu. A Michele. É que a Michele, a gente se dá há muitos anos. Eu compro todos os balanços do Theo com ela. Ela me ligou, ela chorava tanto, tanto. Aí ela é que tá fazendo o espaço de Theo em cima. Tá vindo o caminhão sábado. Isso. Aí... Amiga do Rio, a mãe do Eric, a Adriana Black. Tá mandando pelo meu irmão. Maravilhosa. Ela tá mandando maravilhosa. pelo meu irmão 2 malas de bichinhos de pelúcia, que eram os do Eric, que ele pegava nas máquinas. Pois, e o Eric, gente, eu tenho que falar aqui rapidinho, se o Eric estiver vendo, esse amor de menino, que eu sei que ele é muito apegado aos bichinhos de pelúcia. Pois então, coleção da vida dele, né? Os autistas são apegados aos seus hobbies, aos seus hiperfocos, e sabe, a gente fica tão emocionado com essa forma, né, grandiosa. E vocês têm que ver que bonito
bonitinho que é, porque as crianças doam os brinquedos, aí depois vão lá visitar. E aí São eles os pontinhos de luz, né? A gente vê momentos de tristeza, de choro, de E aí tragédia. aí a gente montou as caminhas com os ursinhos em cima, né? Toda cama tem um ursinho, seu kit higiênico. Aí quando eles veem o ursinho deles, eles ficam muito felizes. Mãe, o meu ursinho tá aqui, vai para uma criança. Eles ficam muito felizes. Ai, que É um aprendizado, né? muito. Olha, meninas, se vocês tiverem qualquer outro recado para dar aqui agora, vamos fazer isso. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Vamos fazer assim todos os dias. Eu vou colocar no meu perfil o que vocês quiserem, tá? A gente vai te mandando. A gente vai te marcando no Insta, daí tu compartilha junto, tá? Exato, manda tudo que for preciso, o que não é mais preciso. Tipo, olha, não manda mais isso porque... Né? Não tem espaço. E pode ser que hoje a gente não precise, mas mês que vem precise de novo. Exato. Claro. Que as pessoas entendam isso. Que hoje eu estou dizendo para um voluntário, agora eu não preciso. Mas isso não quer dizer que amanhã eu não precise dele. Então a gente tem, ali no nosso site, gente, no Insta tem um Google Forms. Todo mundo que quer se voluntariar, se inscreva lá. Porque lá tem assim, ó. Eu, Fátima, quero ajudar sábados de manhã, das 8 às 10. Então fica lá gravado. Eu vou te passar, Fátima, do Google Forms. Você vai passar essa informação para mim, né? Vou. Porque aí a gente sabe exatamente quem pode, que horário, a pessoa já reserva a sua agenda, aquele horário para estar disponível e a gente chama. Isso. Olha, A gente te muito passa obrigada. isso. Tudo certo. Gente, muito obrigada, tudo meu amor. junto. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu Beijo. sou em pensamento, tá? Em consideração, em tudo. Conta comigo. Eu faço o mínimo que eu posso fazer isso, né? Divulgação. É muito. E eu amo vocês. Obrigada, muito. Fátima. Obrigada pelo espaço. Beijo, meu amor. Beijo, Martinha. Beijo, viu? Beijo, Betinha. Deus Se cuide, fiquem com Deus. Beijo. Obrigada por virem, por olharem a gente aqui, ouvirem esse momento com as meninas. Está sendo muito importante acompanhar o colo. Somos colo de mãe da Berta Vargas e da Débora Sauerstein. Eu não consigo falar o nome direito, mas ela é maravilhosa. A Marta, a doutora Marta Hembe, que também está ajudando demais. E vocês sabem, a união é que faz a reconstrução nesse momento. E o Rio Grande do Sul vai se reerguer em nome de Jesus. Beta, meu amor. Querida, um beijo. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Beijo, amor. Tchau. Beijo, Nedinho. Obrigada. Beijo.